Que decepção, velho. O CSA deixa escapar praticamente no último lance do jogo os 3 pontos aí que deixariam o CSA ali bem na tabela, né? Ganhando uma partida fora de casa, mas num vacilo ali, praticamente no último lance, foi no penúltimo lance, para falar a verdade, o time do CSA toma o gol de empate e conquista, de fato, né, um ponto fora de casa, que é importante, mas que a gente, torcedor, fica com um gostinho amargo, né, de ter perdido esses 2 pontos. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Já agradeço aí a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no Diário de Azulino para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Quanto mais inscritos a gente tem aqui, mais relevância nosso canal tem na plataforma. Dá o like também aqui, porque é muito importante. Quanto mais likes a gente tem aqui no nosso vídeo, mais ele fica em alta, então mais pessoas podem acompanhar aí a nossa análise do jogo, né? Mas, então, gente, falando um pouco sobre esse time aí do CSA, a gente entrou em campo com, acho, ao meu ver, uma estratégia bem definida, que era se defender. E se der para atacar, a gente tenta num contra-ataque ou em alguma outra coisa. O time do CSA no primeiro tempo jogou bem retraído, né? Mais do que no segundo tempo, mas que não foi um time ausente ofensivamente. Era um time que se defendia primeiro e na boa atacava. Então, assim, a gente teve algumas oportunidades de contra-ataque, a gente teve algumas chances ofensivas, a gente teve algumas jogadas boas para poder tentar oferecer perigo, mas não foi um time que teve como propósito inicial ser o dominante da partida. Entendo que a gente jogava fora de casa, né? Entendo que a gente precisa fazer a maioria dos pontos dentro de casa, mas esse era um jogo que era muito ganhável, entre aspas. O CSA é um time melhor do que o time do ABC. Isso ficou nítido, cara. O CSA não conseguia dominar a partida porque não ousava, não tentava fazer isso. E quando o time do CSA conseguiu colocar a bola no chão e tentar fazer algumas jogadas, quando tentou fazer algumas jogadas, conseguiu. Teve a vantagem em relação à equipe do ABC. Então, assim, eu não sei até onde essa estratégia de se proteger, se defender, ela é benéfica. Porque a gente poderia hoje ter sido o time dominante no jogo. Mas não, o time do CSA deixou o ABC gostar da partida, né? O primeiro tempo ele foi mais de alternâncias, com o ABC sendo a equipe mais ousada dentro de campo, a equipe que tinha mais domínio de posse de bola, mais domínio das ações do jogo, mas o time do CSA também levava perigo nos contra-ataques, né, em jogadas em velocidade. Mas no segundo tempo, o time do CSA conseguiu tranquilizar o jogo, né? Conseguiu dar uma acalmada nesses ânimos, né? E aí a gente teve um segundo tempo em que o time do CSA teve mais a bola no pé, teve mais algum controle das ações, só que na reta final ali a gente consegue fazer o gol de falta com o Silas. O Silas, porra, uma jogadaça. Que falta do caralho também ali, né, velho? Muito foda a falta que ele bateu, né? Sensacional a paulada que ele deu ali de longe. Faz o gol e logo na sequência, assim, cara, eu falei decepção porque a gente faz o gol lá no finalzinho, mesmo eu tendo citado todo o que foi esse jogo do CSA ruim, né, do time do CSA, um time que teve uma estratégia um pouco mais retraída, que poderia ter ousado um pouco mais, conseguiu, se realmente essa foi a estratégia, conseguiu lá no finalzinho fazer o gol que traria todo o respaldo para a estratégia do CSA e que a execução da estratégia teria sido perfeita, porque não tomou gol e tinha feito o gol lá no finalzinho que garantiria os 3 pontos. Então, isso daí teria trazido respaldo para a estratégia que o CSA tentou fazer,
nesse jogo, mas não foi isso que a gente viu, porque no finalzinho a gente tomou aquele gol. Um lance de escanteio, né, uma bola parada ali que eu já na hora tava falando, porra, acabou, não pode cobrar escanteio, não deixa cobrar escanteio, não pode cobrar escanteio, acabou, já era. Aí o cara cobra escanteio, no escanteio sai a merda do gol, né? Então, a gente, torcedor, sai com um gosto amargo pra caralho desse jogo agora, porque a gente tava vendo um time do CSA que tava aparentando ter a estratégia de segurar o jogo. Um ponto para o CSA tava ótimo lá. Mas aí, no segundo tempo, começou a ter mais espaços, começou a usar um pouquinho mais e conseguiu fazer o gol lá no final. E aí, esses 3 pontos eram o ouro. Toma esse gol, então a gente que tava com o doce já, né? A gente já tava com o doce ali na boca, né? Foi tirado da gente ali, então a gente acaba saindo com um gosto muito amargo dessa partida, muito decepcionante. Acho que a palavra principal é essa, decepção com o que aconteceu, né? Não falo nem da atitude da equipe dentro de campo, porque me pareceu uma proposta do time buscar esse empate, né? Então, se isso aconteceu, claro que ficam tristes porque não conseguiu a vitória, né? Acabaram perdendo a vitória lá no último momento, mas acho que a gente faz um ponto ali fora de casa, o que é importante também para o time do CSA de uma maneira geral, né? Mas que o contexto do jogo, cara, de uma maneira geral, talvez a gente possa até pensar esse ponto como algo positivo, mas o contexto do jogo deixa a gente muito decepcionado com a partida, com o que aconteceu no jogo, né? Então, assim, é complicado, velho. Agora já são 2 partidas, o CSA não tem nenhuma vitória, né? E no próximo jogo aí, dentro de casa, a gente vai precisar correr atrás desse resultado para poder se estabelecer na tabela de classificação de uma maneira que mostre que a gente vai brigar pelo acesso, né? Porque se continuar desse jeito assim, todo jogo vai ter um detalhezinho pra gente justificar porque não ganha, porque não faz uma grande partida. Todo jogo vai ter uma porra dessa. Então, velho, a gente vai precisar começar a correr atrás de maneira pra mostrar, pra dar aquele... botar como a galera fala, botar o pau na mesa, né? E dizer, tamo aqui pra brigar, porra. Tamo aqui pra lutar, tamo aqui pra subir. Não tamo aqui pra ser um timezinho qualquer, não. Porque, a gente jogou contra o Anápolis, aqui em Maceió, e é um time que só quis se defender. E a gente não conseguiu ganhar. A gente jogou contra o ABC com uma proposta diferente. E a gente viu que, tecnicamente, o time do CSA é melhor. Mas que não teve proposta de jogo pra ser superior ao time do ABC. Jogar fora de casa e várias outras coisas. E não conseguiu ganhar também. Então, bicho, se a gente pega 2 times inferiores e não consegue ganhar, o que é que a gente vai fazer quando a gente pegar um time superior que o nosso? Um time pau a pau com o nosso? Então a gente precisa começar a mostrar as nossas credenciais no campeonato. São 2 rodadas só, faltam 17. Beleza, eu entendo. Mas quanto mais demorar pra gente mostrar a nossa credencial no campeonato, a gente chegar, botar o pau na mesa e dizer que a gente vai jogar pra ganhar essa porra desse campeonato. Quanto mais demorar, mais vai ser difícil da gente ter confiança de jogar pensando em acesso. Lembra do ano passado, porra? A gente nas últimas 10 rodadas teve a melhor campanha do campeonato inteiro. Mas as 9 primeiras foram tão horríveis que a gente não conseguiu nem se classificar, pô. Então, assim, bicho, a gente precisa ter um campeonato consistente do começo ao fim. Se a gente continuar prolongando essa ausência de vitórias, né, esses jogos que a gente deixa pontos pelo caminho, se a gente continuar prolongando isso, lá no final vai fazer uma falta do caralho.
Então a gente precisa pontuar, a gente precisa mostrar nossas credenciais, precisa mostrar que a gente é um time que vai jogar para brigar pelo acesso, tá? Esse é o ponto principal que o CSA precisa demonstrar, beleza? Mas é isso, meus amigos. De todo, não foi um resultado tão ruim. Um empate fora de casa, pelo menos é um ponto conquistado. Mas que a gente deveria ter tido um desempenho melhor, eu acho, tá? Mas é isso, meus amigos. Um grande abraço aí pra todos. Não se esquece do like, inscrição aqui no nosso canal. E vamos pra live que a gente vai também lá no Espaço da Bola conversar aí com a galera o que é que eles acharam sobre o jogo do CSA. Tamo junto, muito obrigado, valeu e até a próxima, meus queridos.